Oi, tudo bem? Há uns dias atrás nós perdemos o nosso cachorrinho, o Billy. E ele ficou doente de repente. Ele estava doente e quando ele foi levado para o veterinário, não deu tempo de fazer muita coisa. Isso para mim foi muito sofrido, por algumas questões, algumas decisões que eu tomei que eu achei que cooperaram para ele ficar doente. E eu comecei a sentir muita culpa mesmo. Eu ficava colocando aquilo como, você foi culpada, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquilo. Ele estaria bem se você tivesse mandado ele logo para o veterinário, enfim. Foi um sentimento horrível. No último dia que eu fiquei assim, muito mal, eu estava chorando muito dentro de um banheiro, né? Eu estava sozinha, eu estava chorando muito, dizendo para mim mesmo, como você foi tola, como que você fez isso e tal, né? Jogando aquele monte de palavras duras contra mim mesma, de culpa, né? E na mesma hora, né, o Espírito Santo, ele começou a falar no meu coração. E a mesma boca que estava me maldizendo, né, o Espírito Santo usou a minha boca mesmo para dizer para mim que não era assim, não era daquele jeito, que eu não era culpada. Eu poderia ser responsável, mas culpada não. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo e dizer, não é assim, não viste essa capa de culpa que o inimigo da sua alma está tentando te colocar. Ele está querendo tirar a sua visão de tudo de bom que eu tenho feito para você. Né? Nós conseguimos vir aqui para a casa da minha filha, fora do Brasil, para assistir, participar do casamento dela. Ficamos mais algum tempo. Depois o meu marido teve um outro infarto e Deus livrou ele da morte mais uma vez, porque já é o quinto infarto. Isso é uma outra história, um outro dia. E Deus livrou. E nessa hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Meu coração foi se acalmando, né? E depois eu até descobri que uma irmã muito querida, ela estava orando por mim, porque eu tinha pedido oração, porque eu estava muito mal, né? E ela estava orando por mim nesse sentido, para que Deus me desse paz no meu coração, confortasse meu coração. E eu creio muito na importância da oração intercessora, principalmente, da oração intercessora. E aí depois eu fiquei refletindo sobre aquilo que aconteceu, porque no mesmo instante, após aquela situação ali, aquela experiência, eu tive uma paz no meu coração tão grande, que aquele sentimento de culpa, de remorso, de tristeza, ele saiu na hora. Qual a diferença entre culpa e responsabilidade? Mas antes eu quero ler um versículo para vocês, que se encontra em Apocalipse, vou pegar aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Esse acusador é Satanás, né? Então Satanás, ele tem essa personalidade, essa dinâmica dele de estar sempre nos acusando de algo, de sempre querer fazer a gente se sentir culpado por algo. E assim a gente perde a plenitude da graça, a plenitude do Espírito Santo diante de Deus. E aí eu fui pesquisar na internet qual a diferença entre culpa e responsabilidade. A diferença entre culpa e a responsabilidade é que a culpa, ela paralisa, enquanto a responsabilidade mobiliza. O culpado, ele fica estagnado no erro, a remoê-lo, a martirizar-se, sem conseguir sair dali. O responsável, ele olha para o erro, tenta compreendê-lo e percebe que ainda se for responsável por aquele erro, também é responsável pelo reparo ou pela mudança. Então veja bem, a culpa, ela paralisa, ela escraviza a gente. E eu tava assim, me martirizando, sabe? Me autopunindo. E é isso que muitas vezes a gente faz em frente a algumas situações que não acontecem. E assim, quando a gente perde alguém ou algo, ou um bem, algo que seja muito importante para a gente começa a se sentir culpado. E a culpa, ela faz exatamente isso. Ela nos paralisa, né? E a gente fica se autopunindo o tempo todo e não resolve nada. Já a responsabilidade, você olha, você reconhece o seu erro, você reconhece a sua responsabilidade, e às vezes a gente nem tem responsabilidade sobre algumas situações, né? Ou então a responsabilidade não é apenas nossa, envolve outras pessoas também, mas a responsabilidade, ela é diferente. A gente olha, vê que é responsável, reconhece,
procura se corrigir, reparar aquele erro, né? Ou quando no caso não tem como reparar, mas aí a responsabilidade sobre aquele erro gera uma mudança na gente, uma mudança de atitude. E aí aquele erro que a gente cometeu antes, né, dado que a gente entendeu que foi a nossa responsabilidade, a gente fala assim, bom, aqui eu não vou mais errar, porque eu vou mudar minha atitude, eu vou mudar meu olhar, eu vou mudar minha visão. Então era isso que eu queria deixar para vocês, né? Que vocês procurem ter esse olhar, buscar a direção do Espírito Santo, buscar a direção de Deus para muitas situações que podem estar ocorrendo na sua vida, você se sentindo culpado. E você não deve nunca, jamais, colocar essa capa da culpa que o inimigo sempre vai tentar nos colocar, para que a gente não possa viver diante da graça, dos benefícios da presença do nosso Deus nas nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo.